Olá, seja bem-vindo à quinta edição do Congresso de TI, o Congresso Online de Tecnologia da Informação. Eu sou Elmo Baraúna e estarei com vocês hoje falando um pouco sobre a importância da segurança em nossas informações pessoais. Bom, primeiramente eu gostaria de mencionar a importância de eventos como esse para a elevação da maturidade de segurança da informação, não apenas nas organizações, mas também na sociedade como um todo. Então, gostaria de parabenizar a coordenação do Congresso de TI pela iniciativa, proporcionar eventos de qualidade e acessível para todos. Falando brevemente sobre mim, eu sou graduado em Sistema de Informação com especialização em Segurança de Redes e atualmente coordeno duas equipes, uma de Segurança da Informação e outra em redes de computadores, atuando no segmento do governo pela Indra Company. Sou também professor dos cursos de graduação em redes do Centro Universitário Jorge Amado, a Unijorge. Bom, não é mais novidade, notícias quase que diárias sobre vazamento de informações ou outro tipo de comprometimento da segurança da informação em grandes empresas. E que a implementação da segurança através dos pilares de tecnologia, processos e pessoas permanece como uma estratégia ideal para se alcançar a maturidade em segurança da informação. Porém, desses três pilares, hoje eu gostaria de focar nas pessoas, que sempre foram, permanecem e cada vez mais serão o elo mais importante da segurança da informação. Sabemos também que o acesso e o compartilhamento de informações pessoais está cada dia maior. Temos atualmente uma alta popularização das mídias sociais, além do acesso a tecnologias que facilitam esse tipo de compartilhamento. A segurança das informações pessoais nesse cenário, então, torna-se cada dia mais importante. Bom, nós vamos ver que diversos são os casos onde o comprometimento da confidencialidade dessas informações levaram a situações trágicas, como assassinatos, sequestros, suicídios, e com isso a urgência em uma maior educação do fomento de uma cultura em segurança da informação para a sociedade em geral é prioritário. Além disso, uma cultura de proteção das informações pessoais em meios digitais irá contribuir efetivamente numa melhora da segurança das informações corporativas, já que à medida em que as pessoas percebam a importância da segurança de suas informações pessoais, elas certamente irão de forma natural praticar os seus hábitos seguros dentro das organizações. Então, aqui tem a nossa agenda para hoje, Então, falar um pouco sobre a era digital, que é a era que nós estamos vivendo, O porquê dessa preocupação com as nossas informações, porque nossas informações se digitalizaram. Falar dos princípios de segurança da informação, não vou me ater muito aqui a conceitos, até pelo tempo, mas é necessário nós termos aí a introdução que vem a ser segurança da informação. Vamos falar sobre a definição de malwares, ou seja, a diferenciação entre os softwares maliciosos, o que cada um faz, quais são as suas características. Falar da segurança da informação em números, vamos mostrar alguns números aí de incidentes, para termos ideia de como está a segurança da informação hoje. Vamos ver motivos do porquê proteger as informações, as nossas informações, então nós vamos ver evidências aí, notícias e ver o porquê devemos protegê-las. Vamos também falar sobre as consequências de quando nós negligenciamos essa questão da segurança das informações, das nossas informações. Vamos falar aí sobre o futuro, entre aspas mesmo, porque uma boa parte já estamos vivendo, já está acontecendo. Vamos falar aí também sobre internet das coisas. Então, uma parte das coisas já está conectada e infelizmente já temos aí alguns incidentes de segurança envolvendo essa questão. Vamos falar sobre as formas de ataque, como é que os atacantes, como eles conseguem acesso às nossas informações, o que eles fazem, como eles agem e, obviamente, como não cairmos nessas armadilhas. Vamos tratar do que fazem, como é que agem as grandes empresas com relação às nossas informações, já que nossas informações estão aí em diversas empresas pela necessidade do uso dos seus aplicativos. E, no final, dicas de como se proteger e de como estar seguro na utilização da tecnologia e o fato de proteger as nossas informações em meios digitais. Bom, por que da importância da segurança da informação, sobretudo nessa abordagem em meio digital? Acho que é unânime de que o mundo já se digitalizou. Os nossos dados, as nossas informações, a forma como nos comunicamos e interagimos, como lidamos com os fatos e com os acontecimentos, o acesso à informação em tempo real, tudo isso passou a ser suportado em grande parte pelo uso da tecnologia e com acesso direto das pessoas.
pessoas comuns, não somente as pessoas que estão envolvidas diretamente com tecnologia, mas aquelas que fazem uso. E em muitos momentos é possível observar que essas pessoas já não observam mais com os próprios olhos, né, mas sim através das lentes dos seus dispositivos móveis. E para ilustrar esse fato, eu trouxe aqui duas imagens, né, de um mesmo evento, só que em momentos distintos. Então, essa é a posse do Papa Bento XVI em 2005, né, e é possível contar facilmente quem está com o celular em mãos, né, registrando algum evento ou interagindo com esse dispositivo. 8 anos após o mesmo evento, só que agora com a posse de um outro Papa, né, e é mais fácil tentar identificar quem não está com um dispositivo móvel. Observe que são milhares de ângulos diferentes registrando o mesmo acontecimento, digitalizando esse momento que será compartilhado com os seus contatos em mídias sociais, nos grupos de aplicativos, enfim. Então, a digitalização, né, das informações ela é real e acontece diariamente, né? Isso é apenas uma forma de ilustrar esse acontecimento. Qual é o nosso objetivo aqui, né? Acho que no final, né, da nossa palestra, né, eu acho que essa imagem retrata bastante o que é que nós desejamos, né, ao final dessa apresentação e o que você tenha em mente, né? Permaneça longe das bordas, né? Sabemos que não há segurança absoluta, né? Informações são comprometidas diariamente, então o que fazer para não ser mais uma vítima? Dificulte a vida do atacante, né? Mantenha-se longe do alcance, né? Como? Bom, adotando um comportamento digital adequado, seguro. E como se comportar dessa forma é o que saberemos ao final dessa palestra. Bem, comentei, né, é necessário introduzir, ainda que de forma sucinta, alguns conceitos de segurança da informação e os princípios básicos são indispensáveis, né? E os princípios básicos nós sabemos que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. E a confidencialidade é o princípio, né, é a propriedade que indica que os dados e informações não deveriam ser acessíveis, ou seja, ficar disponíveis ou serem divulgados para pessoas, sejam entidades, sistemas ou processos, que não sejam autorizados e aprovados a ter acesso à mesma, ou seja, só deve ter acesso à informação quem foi devidamente autorizado para isso. Trata-se então da manutenção do segredo, né, do sigilo ou da privacidade das informações. E aí, para ilustrar, nós temos um exemplo aqui, né, da quebra da confidencialidade da informação, né? Então, a OL ela foi processada por divulgar indevidamente informações de mais de 658 mil assinantes, né? Então, em site de buscas, a OL acabou falhando e em uma simples busca era possível obter os dados do CPF, nome completo, né, seguro social, enfim, as informações pessoais de todos os seus assinantes que foi divulgado de forma indevida. Com a integridade, é a propriedade que indica que os dados e informações não deveriam ser alterados ou destruídos de maneira não autorizada e aprovada, né? Ou seja, a mensagem, por exemplo, ela tem que chegar no seu destinatário da forma como ela foi descrita pelo seu emitente, né? Ou seja, trata-se da manutenção das informações tal e qual tenham sido geradas. E aí também um exemplo aí da quebra da integridade dos seus impactos, né? Então, isso aconteceu aí, o boom em 2014, né? Vírus altera boletos na web e pagamento cai em conta indevida, foi conhecido como vírus do boleto. Então, no momento de fazer o pagamento dos boletos no site da instituição bancária, os números, né, os dados do boleto eram alterados e a pessoa acabava fazendo um depósito na conta do atacante, né, dos bandidos, e perdia, né? Algumas vezes, inclusive, ficavam sem ressarcimento desse valor. E a disponibilidade, né? Essa é a propriedade que indica que o acesso às informações deveria ser sempre possível, deve ser sempre possível para quem está autorizado e aprovado a ter acesso àquela informação. Ou seja, trata-se da possibilidade do acesso contínuo, ininterrupto, constante e atemporal às informações, né? E um exemplo aí da quebra da disponibilidade foi bastante divulgado aí, né? A PlayStation Network, né, e o Xbox ficaram fora durante bastante tempo aí em um ataque de DDoS, uma negação de serviço, né, próximo ao Natal,
e isso impactou bastante, principalmente aos amantes de jogos online. Bom, o nosso foco, né, nessa palestra vai se concentrar basicamente no princípio da confidencialidade. Né? Veremos sua extrema importância quando se trata também de nossas informações e quais podem ser as consequências quando esse princípio ele é quebrado. Programas maliciosos, né? Os conhecidos malwares, né? Caracterizou-se como vírus, mas na verdade eles são tipos de programas, né? Ou seja, códigos maliciosos que têm funções específicas. O vírus provavelmente os mais representativos desses códigos maliciosos, né? Mas assim como o termo biológico, eles precisam, né? Qual é a característica deles? Eles precisam de um hospedeiro para sobreviver, né? Para se propagar. Ele precisa de que um programa previamente infectado seja executado. Não tem capacidade de se propagar sozinho por si só. Tem aí o cavalo de Troia, programa que, além de executar as suas funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Né? Então, o usuário recebe um arquivo ou baixa um arquivo, né, de um site não confiável. Então, embutido naquele programa, naquele arquivo, vem também um código malicioso que pode aí fazer outras operações ou trazer também outros códigos, até mesmo outros malwares consigo para outras finalidades. Temos os worms, né, que é o contrário do cavalo de Troia. Esse tipo de malware ele gera eles apenas conseguem replicar-se, né? Seu principal impacto nos sistemas é a indisponibilidade, em função da sua capacidade de distribuir múltiplas cópias de si mesmo. Né? Então existe a possibilidade do consumo de todo o recurso de uma máquina, por exemplo, né, da memória, do HD, dos ativos de rede, né, de sobrecarregar, então causando indisponibilidade. Temos os spywares, né, que são códigos espião, um código espião que se instala em um computador de maneira furtiva, trazido por um outro programa ou um outro arquivo, como por exemplo o cavalo de Troia, né, que nós falamos. Né, e o spyware tem a característica básica de monitorar tudo que o usuário faz no computador e envia essas informações ao seu criador pela internet. Né. Então ele pode fazer isso, por exemplo, com os hábitos de consumo, com navegação na internet, ou para as questões mais graves, né, roubo de senhas bancárias e informações de cartão de crédito, por exemplo. Nós temos o bot, né, que além de incluir as funcionalidades do Worms, né, ele também dispõe de mecanismo de comunicação com o seu invasor, permitindo que um programa seja controlado remotamente. Daí que vem o conceito de botnet. Né? Então, imagine vários, milhares de computadores infectados por um bot, eles se comunicam com o seu desenvolvedor, então eles formam uma grande rede de robôs, de zumbis, né, que são computadores controlados pelo atacante, né, e aí também ficou conhecido como rede zumbi, e eles são muito utilizados aí para ataques de negação de serviço, né, chamados DDoS. Aí vem os keyloggers, né, e os screenloggers. Os keyloggers são softwares que capturam e armazenam as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. O screenlogger, né, ele é uma forma mais avançada do keylogger, né, é capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. E por fim, o que está agora aí, né, mais na notícia, no dia a dia, que tem causado bastante impacto também, não só para o usuário, mas também para as empresas, é o ransomware. Faz o sequestro de dados através da criptografia. Criptografa os dados e solicita um valor de resgate para liberar o acesso aos dados novamente. Bom, daí nós temos alguns números, né? Eu trouxe alguns números aqui, né, de cada R$100 de bancos. Aqui já no Brasil, 95 são pelo computador. Isso é uma informação, na verdade, já um pouco antiga, né, de 2013. Hoje, então, é bem maior, né, a quantidade de dinheiro roubado através de computadores já ultrapassa a forma física do roubo, né, nas agências, por exemplo. Aí um dado que preocupa bastante, né, quando a gente trata de informações pessoais, né, vazamento de dados pessoais na Deep Web atinge cerca de 50 milhões de usuários, né, e o Brasil é o segundo país entre os mais afetados por esse tipo de golpe, de ataque.
botnet via spam, né, com a ajuda de Smart TV e geladeira conectada. Nós vamos falar mais à frente sobre a internet das coisas, mas observe que já há então a sua TV, né, a sua Smart TV pode estar sendo utilizada aí para pagar ataques na internet. Vítima de golpe, empresária prega cuidado em pagamento via internet. Ela foi vítima lá do golpe do boleto, né, como nós falamos lá da integridade da informação. Então ela fez um pagamento e acabou perdendo R$183 mil e não foi reembolsada por isso. Acabou depositando na conta do bandido ao invés da conta do credor. E aí, né, dando continuidade à fraude do boleto, né, investigada, estima-se que foram 8,7 bilhões de reais, né, investigado pelo FBI, pela Polícia Federal. Isso em 2014, então foi um prejuízo muito grande que esse golpe trouxe, principalmente para as instituições financeiras. E aí um site, né, de relacionamento para casados, o Ashley Madison, que foi invadido e os dados vazaram na web. Né, então os dados ficavam armazenados no banco de dados do site, né, da empresa, e acabou que o banco de dados foi invadido e as informações pessoais de todos os assinantes foi parar na internet. Nós vamos ver que isso, né, também causou consequências graves para alguns dos assinantes. Jihadista atrapalhado revela a localização do QG do Estado Islâmico nas redes sociais. Então, o que chama atenção nessa notícia é referente à geolocalização da imagem. Né? Então foi assim que os Estados Unidos conseguiram identificar onde o jihadista estava. Ele estava publicando numa rede social e postou a foto, e muitas redes sociais elas não retiram as informações de geolocalização, e isso é como podemos ver, né, um perigo gigantesco de identificação da localização geográfica da pessoa, né, que está postando as fotos. Então, bom, estar atento a essa questão quando nós publicamos uma foto. É certo que em algumas mídias sociais algumas redes sociais já retiram essa informação, mas como podemos ver, algumas ainda não. Né? Então observem que estamos tratando, né, nesses números, nesses fatos aí, basicamente do comprometimento da segurança da informação em organizações, em muitas delas. Né? E essas organizações que possuem pessoal qualificado, ferramenta, dispositivos capazes de implementar a segurança da informação, e mesmo assim, por muitas vezes, a segurança é violada. Agora imagine então nossas informações nas mais diversas mídias. Né? Como estão? Será que estão realmente protegidas? Bom, por que eu devo implementar controle de segurança nos locais onde estão as minhas informações? O Fantástico, no programa da Rede Globo, ele fez um experimento com uma empresa de segurança, né, de tecnologia da informação aqui no Brasil, onde eles deixavam os smartphones em locais públicos, em praça, em bares, em restaurantes, né, simulando que haviam esquecido, perdido esse smartphone. E depois, através de um software, né, dessa empresa de segurança, esse smartphone era monitorado remotamente, ou seja, era possível identificar tudo que era feito nesse smartphone, né, onde a pessoa que estava com esse smartphone que achou, o que ela acessava, né, o que ela fazia, em qual ordem. Então, constatou-se que a maioria das pessoas que encontravam esses celulares perdidos, a primeira coisa que elas faziam era acessar as fotos, né, a multimídia, as fotos e os vídeos desse smartphone. Não procuravam saber quem era enfim, nada. A primeira coisa era ver se tinha alguma informação, né, principalmente visual, interessante para ela. E isso é alarmante, né? Ou seja, nossas informações, muitas vezes temos fotos, temos algumas coisas pessoais, então temos que implementar a segurança nesses nossos dispositivos. O que é que diz a lei? Né? Além dessa questão, né, hoje já existe em vigor uma lei brasileira específica para delitos cometidos por meio digital. Né? É a Lei 12.737, que ficou conhecida como a Lei Carolina Dickmann, devido ao vazamento de fotos íntimas da atriz. Dentre diversos outros pontos que não vamos tratar aqui, não é o foco, mas essa lei ela fala sobre o que é considerado um crime digital. E dentre outros pontos ela traz que para que o acesso à informação seja caracterizado como crime, o atacante, o invasor, ele precisa transpor alguma barreira de segurança. Ou seja,
Se eu não coloco uma senha em meu smartphone ou qualquer outro dispositivo móvel, se eu não coloco uma senha no meu computador pessoal e esse é invadido ou eu perco o smartphone e minhas informações, sejam vídeos, fotos ou outro tipo de dado, forem acessados e divulgados, segundo a Lei 12.737, não será caracterizado crime, pois quem acessou e divulgou essas informações não precisou transpor nenhuma barreira de segurança. Então, isso é preocupante, né? Então, mais um motivo para que a gente coloque, né, implemente questões, barreiras, né, de segurança, implemente a segurança da informação nos dispositivos que suportam as nossas informações. Tá. Mas, assim, podemos pensar, né, que nós não estamos no foco, nós não somos o alvo, né? Afinal, nossas informações não são tão relevantes, né? O foco são celebridades, pessoas famosas, de quem se pode obter algum ganho financeiro, por exemplo. Será que é realmente isso, né? O que você acha em relação a essa questão? Precisamos nos preocupar com a segurança das nossas informações ou somente celebridades, pessoas públicas precisam ter essa preocupação? Então, nós vemos aí, a Apple confirma que celebridades foram vítimas de ataques cibernéticos, né? Foram divulgadas as fotos íntimas de diversas celebridades, né? Enfim, o que é que você acha? Precisamos ou não, né, ter preocupação com relação às nossas informações? Então, vamos seguir e logo mais nós teremos algumas respostas para esse questionamento. Bom, para manter a segurança das nossas informações, seu comportamento no mundo digital é decisivo, né? Então, ser cauteloso ao compartilhar uma foto, um dado, alguma informação mais reservada é crucial. A velocidade da propagação da informação e o alcance das mídias digitais pode ser incalculável. Aceitar convite de desconhecidos em redes sociais, expor informações que podem comprometer a segurança, né, a sua e a de sua família, em uma rede social, não limitar quem pode ver suas fotos, né, suas publicações, enfim, né, pode ser um prato cheio para que pessoas não intencionadas, né, bandidos mesmo, utilizem essas informações para cometer crimes contra você ou contra a sua família. Então, para ilustrar, né, pensando nisso daí, nessa questão, uma emissora belga fez um experimento, convidando pessoas para que um vidente lesse as suas mentes. A emissora informava, né, que isso era para um novo programa de TV, e uma emissora brasileira, inclusive, também fez esse experimento, né, com base nesse que foi feito na Bélgica, e o resultado foi o mesmo, né? Então, o que era dito na entrada, a única coisa que a pessoa precisava fornecer na entrada desse experimento era o seu nome. Ela fornecia o seu nome completo, preenchia uma ficha com o seu nome e entrava, né? Então, vamos assistir aqui qual foi o resultado desse experimento. Dag Fien. Het is Caroline. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Ouais. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk
41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bom, então, né, nós vimos aí, será que realmente estamos colocando níveis adequados de segurança nas nossas informações? Será que realmente estamos privando pela nossa privacidade? Né? Como eu disse, uma emissora brasileira fez o mesmo experimento aqui no Brasil e o resultado foi muito semelhante, né, a esse. Então, com quem você está compartilhando as suas informações, né? Isso fica aí para a gente ponderar, né, pensar e, se necessário, mudar os nossos hábitos, né? Bom, a implementação do conceito da computação ubíqua, né, ou seja, qual é a nossa interação no nosso dia a dia com os sistemas computacionais, né? A computação ubíqua foi um conceito que em 88 Max Weiser ele falava pela primeira vez sobre esse conceito, né, onde nossa interação com os sistemas computacionais seria imperceptível e que em tudo e em todas as coisas haveria um sistema computacional para facilitar a nossa vida, né? Daí nós começamos a vivenciar a necessidade de se proteger, a necessidade de implementar segurança em nossas informações, em nossos dispositivos, e esse conceito, né, da computação ubíqua, ele foi, por assim dizer, aprimorado. Então veio o chamado Internet das Coisas, onde é basicamente o mesmo conceito, mas agora pegando as informações, né, de toda essa computação, né, ou seja, ubiquidade, onipresença, consolidando e jogando isso para a nuvem, né, através da internet. Tá? Mas por quê? Né? Então, o porquê proteger? Essa nossa interação. Por que devemos proteger as nossas informações? Bom, o problema é que esse conceito está sendo implementado na prática sem a devida preocupação com a segurança da informação, né? Você, por exemplo, você atualiza o software da sua câmera IP, né? Quem tem, né? Do seu modem internet, isso você tem, com certeza. Então, será que você atualiza o firmware do seu modem de acesso à internet? Alguns, inclusive, nem é possível atualizar, né? Devido às customizações que são feitas pela operadora para facilitar a instalação e a configuração do acesso à internet, né? Então, mas e da sua TV, né, da sua Smart TV? A sua Smart TV está com firmware atualizado, enfim. Então, a falta dessa proteção traz consequências, né? Então, observe que tem a notícia aí, né, hackers invadem milhares de webcams e publicam vídeo na internet. Um site russo, né, publicou mais de 8.000 webcams na internet em tempo real, né? Então, o que eles fizeram, segundo o site, isso era apenas para chamar a atenção da necessidade da implementação de segurança. O que eles afirmaram ter feito era apenas mapear alguns fabricantes, né, de câmeras IPs e colocado o usuário sem a padrão de acesso, né, que vem nesses dispositivos. E todos aqueles que ainda estavam com o usuário sem a padrão, eles conseguiam acesso e o software apenas centralizava essas informações. Então você podia ir lá no mapa mundi, escolher qual era o país, a cidade, enfim, a região. Naquele endereço ele lhe dizia quantas câmeras estavam disponíveis, ou seja, vulneráveis. Você clicava e via em tempo real aquelas imagens, né? E o Brasil estava nessa lista, obviamente, né? Então tiveram várias câmeras aí publicadas na internet porque estavam com o usuário e a senha padrão do fornecedor, né, de fábrica. Você colocar um dispositivo desse na internet e sem a preocupação de sequer alterar a senha padrão. Isso é um caso complicado. Porém, a questão da atualização do software, né, ou seja, do firmware, obviamente não é o único tipo de preocupação que precisamos ter, né? Nesse caso, por exemplo, trata-se do simples compartilhamento da senha da rede Wi-Fi, né?
Então, muitas pessoas fazem isso, né? Então, as pessoas vão na sua residência, né? Querem acessar a internet através do seu smartphone, você compartilha a sua senha, obviamente, mas às vezes com um vizinho, né? Enfim, com um amigo, e se algum crime for cometido através dessa conexão, né? O endereço IP que está alocado pela operadora para você é de sua responsabilidade, né? Imagine então se for um crime relacionado à pornografia infantil, por exemplo. Então, o ônus da prova passa a ser seu, né? Ou seja, vai ser identificado que aquele acesso foi feito a partir, né, do endereço que estava alocado para você naquele momento, e você que vai ter que se justificar ou comprovar de que não foi você que fez aquele tipo de acesso, né? Então, é uma questão de segurança que deve ser avaliada, né? Mas nós temos diversas outras consequências quando nós não implementamos a segurança, né? Não cuidamos da segurança das nossas informações nos nossos dispositivos, né? E engana-se quem pensa que nas redes sociais tudo é permitido, né? Que não há lei, que se pode fazer qualquer coisa, que estamos aí anônimos, enfim. Observe que uma das condenadas nesse caso, ao pagamento da indenização, ela apenas, né, compartilhou o post. Então, foi condenada compartilhar uma crítica no Facebook. Ela levou o cachorro, a história que ela levou o cão, né, fazer uma cirurgia, não ficou satisfeita com o atendimento e ela teceu aí críticas ao profissional, né? Enfim, e aí uma amiga pegou essa publicação e compartilhou. Então, em primeira instância, elas foram condenadas ao pagamento de R$100 mil, né? Recorreram e isso caiu para 10 mil. Imagine, né? Então, as consequências podem ser muito mais graves, né? Que a condenação de um pagamento de um valor por danos morais, né? Imagine que ainda pode ser pior do que isso, né? Porque as consequências pela falta da segurança da informação não param, né? Então, como diz a reportagem aí, os bandidos garimpavam em redes sociais pessoas com sinais de riqueza e que ostentavam na internet, né? Então, obviamente, essas pessoas, elas deixam seus perfis nessas redes sociais sem nenhum tipo de restrição de acesso, né? Mesmo para aqueles que não são da sua rede de relacionamento, as informações estão abertas. Basta você também ter uma conta nessa rede social e você consegue ver a informação de milhares de pessoas, né? E que ainda ostentam a riqueza. E infelizmente isso não foi um caso isolado, né? Um outro caso que mostra que isso é uma prática já difundida entre os criminosos, né? Não foi um caso isolado, né? Esse é apenas mais um exemplo, pois inúmeros já ocorreram e continuam acontecendo, né? Em uma outra reportagem que eu li, o pai havia sido sequestrado porque o filho colocava todas as informações da família na rede social. E o pai era empresário, né? Era bem sucedido, tinha posses, e o filho postava sem o conhecimento do pai. Então isso reforça a questão de que temos que educar nossos filhos também, né? Criando uma cultura de segurança da informação desde cedo, né? Porque o acesso a essa tecnologia vem desde cedo. Infelizmente, né, as consequências, né, podem chegar a situações ainda mais trágicas, né? Então, um jovem comete suicídio depois de ter fotos íntimas vazadas na internet. Será que os jovens estão preparados para tanto acesso à tecnologia e ao compartilhamento desenfreado de dados, né, dessas informações, da imagem, enfim, sem a mínima conscientização e segurança da informação? Segurança digital? Bom, pode até parecer, né, o mesmo caso, mas infelizmente não é, né? Sem uma conscientização da sociedade como um todo em segurança da informação, as consequências já estão sendo trágicas, né? Então, observe que no slide anterior, né, que nós vimos aqui esse caso, ocorreu em Porto Alegre, né, e aqui já é em Teresina. Então, observe que são, né, localidades geográficas totalmente diferentes, mas infelizmente a consequência é a mesma: adolescente se mata após ter vídeo de sexo com um casal divulgado na internet, né? Observe que essa deveria ser inclusive uma preocupação do nosso governo, levando o tema de segurança da informação para as escolas, desde a educação fundamental, como fez inclusive a Inglaterra, né? Pois os jovens estão tendo acesso a essas mídias digitais cada vez mais cedo, então eles precisam estar educados para isso, né? 3 pessoas se suicidaram após o vazamento da Ashley Madison, né? Nós tratamos sobre isso há pouco. Então, vejam que
a que ponto o comprometimento do pilar de confidencialidade pode chegar, né? Nós falamos sobre isso no início da palestra, sobre o vazamento dos dados da AstraZeneca, e a exposição da intimidade pode levar a consequências extremas, né? Infelizmente. E aí, invasão de privacidade, né? Condenação por danos morais, sequestros, suicídios e assassinatos, né? Infelizmente. E não apenas por um único motivo, pois veremos que esse, infelizmente, não é o único exemplo, né? Quando o princípio da confidencialidade é violado em informações pessoais, vemos que as consequências trágicas podem ocorrer, então há necessidade da implementação da segurança da informação nas nossas informações pessoais em meio digital. E esse foi um caso que particularmente chamou muito a minha atenção pela forma como ele ocorreu, né? A jovem, ela estava em uma comemoração do seu aniversário, postou foto numa rede social e junto ela compartilhou a localização onde a foto havia sido tirada, né? Ou seja, fazendo um check-in do local onde ela estava, né? E aí acabou atraindo o suspeito, né? Um ex-namorado que não se conformava, né, com o fim do relacionamento, quando identificou no momento, ele estava na rede social e viu a publicação da foto, como ela havia feito check-in, ele sabia onde estava, ele acabou se dirigindo até o local e acabou toda essa tragédia, acabou matando uma pessoa e deixando um outro paraplégico, né? Então eu conheço pessoas que têm o hábito de fazer check-in nas redes sociais em todos os lugares que chegam, né? Colocam toda a sua rotina na internet, o horário que chega, que sai de academias, das escolas, saem para caminhar, chegam ao trabalho, onde almoça, quando viajam, enfim, tudo, né? Fazer check-in. E esse certamente não é um comportamento digital seguro. E um comportamento digital adequado, né, seguro, é decisivo para a segurança das informações e, como vimos até aqui, né, para a sua própria segurança, a segurança física sua e de seus familiares, né? E o futuro, como será, né? Quando a internet das coisas estiver a pleno vapor, todas as nossas informações compartilhadas por todos os dispositivos, na nuvem, nas mãos dos fabricantes, né, de todos esses produtos. Então é preciso pensar seriamente em segurança da informação para que em um futuro muito próximo, o que deveria ser comodidade, conforto, praticidade, né, através da tecnologia, não se transforme em um verdadeiro desastre para as pessoas, né? Além disso, né, as vulnerabilidades que essas coisas, né, as vulnerabilidades das coisas tornam essa situação ainda mais complicada, né? Podemos observar que não são casos isolados, né? Então, um hacker consegue entrar no Smart TV e filma um casal fazendo sexo no sofá, né? A privacidade foi embora porque você tem uma Smart TV em casa, imagine, né, no quarto, na sala, né? Então, os carros conectados, né, os carros autônomos, então hackers chineses conseguem controlar o carro à distância, né, da Tesla. Então, observe que não são casos isolados, pois são de fabricantes, inclusive, diferentes. Hackers invadem um Jeep da Cherokee e assumem volante à distância. E também por perfis de atacante diferente, né? Mas sempre obtendo sucesso nesse ataque. Então, um garoto de apenas 14 anos invade um carro conectado com um sistema que ele comprou através da internet, gastando apenas o equivalente a R$40, né? Então, ele conseguiu invadir um carro e controlar o sistema remotamente. Então, isso é extremamente preocupante e nós temos que estar atentos a isso aí, porque faz parte do nosso dia a dia e com o futuro, a real implementação da internet das coisas, isso vai estar muito mais no nosso cotidiano. É estranho, hackeia uma babá eletrônica à noite e grita, acorda neném, então imagine, seja aquela coisa da câmera estar disponível na internet e com muitas vulnerabilidades, né? Passado aqui, pegando aqui, vamos lá. Hacker invade babá eletrônica do menino de 1 ano, é um outro caso, apenas para que a gente, né, veja que não é um caso isolado, enfim, infelizmente, né? E recentemente nós tivemos aí um dos maiores ataques da história da internet, né, um ataque do DOS que parou aí diversos serviços, né, de grandes empresas, e na grande maioria foram utilizados dispositivos, né, de câmeras, né? Então produtos IoT de uma empresa chinesa fizeram parte desse ataque de DDoS, causando um impacto gigantesco. Tá, e
Como nossas informações podem ser obtidas pelos bandidos, né? Como são as formas de ataque? Primeiro, engenharia social, né? O que mais se utiliza. Então, o atacante ele reúne dados através principalmente de mídias sociais, né? Onde as pessoas colocam as suas informações e, como vimos, não fazem a devida restrição do acesso, né? De quem pode acessar essas informações, acabando de ficar aberto. Então, ele faz uso da engenharia social, coletando essas informações e enviando um e-mail para essa vítima, já obtendo as suas informações para que esse e-mail possa parecer o mais legítimo possível, né, o chamado phishing, né, ou seja, o ato de pescar a vítima, né? Ou seja com e-mail para atualização de dados, informando que tem uma foto sua ou de amigos da época da faculdade, clique aqui e veja as fotos, né, alegando que você tem um boleto atrasado e que seu nome vai ser negativado, então aqui está o boleto para você baixar e pagar, e na verdade é um malware, né? Nós vimos lá um cavalo de Troia, enfim. Então, usam também casos de grande comoção, né? Eles são muito rápidos, então acontece uma tragédia em algum lugar do mundo, muito rapidamente eles já criam uma história e já começam a divulgar, né, que tem fotos inéditas daquele acontecimento, que tem mais informações, enfim. Então, é muito feito através do e-mail, é a forma chamada phishing, né? O e-mail para pescar as suas vítimas. E no e-mail eles colocam os malwares, sejam, né, qualquer um desse tipo de malware ou um link para um site malicioso que vai baixar algum desses malwares na máquina da vítima, né? Tá, e o que é que nesse todo esse cenário que dizem e o que fazem as empresas, né? Então, observem qual a postura das grandes empresas em relação às informações dos seus clientes, né? Como as nossas informações são tratadas. Infelizmente, pela grande parte dessa forma, né? O Google, usuários não devem esperar privacidade no Gmail. Isso aconteceu em um caso em que uma senhora acionou a Google por ter o seu e-mail rastreado, né? As informações, ela tinha um gato, o gato morreu. Ela passou isso para uma amiga, enfim, o Google pegou e a partir daí começou a lhe enviar diversas promoções de rações para gato, enfim, tudo para gato de algumas empresas. Ela acionou e essa foi a postura da Google aí no tribunal, né, que não deve esperar privacidade porque os dados que estão no Gmail, os e-mails propriamente dito, são de propriedade da Google. Nós vamos falar sobre isso depois porque não há nada grátis, né? Bom, ainda nesse tema, né, observe que é Samsung, né? Então, invasão de privacidade, Smart TV da Samsung poder escutar o que você diz. Então, Smart TV com comando de voz, ela escuta, né? Obviamente, tudo e não só quando você se direciona a ela. Então, ela está escutando tudo o que acontece no ambiente durante todo o tempo e a Samsung ela estava pegando e fazendo o upload desses dados, de tudo que ela coletava, tudo que ela escutava, e estava fazendo mineração de dados para supostamente lhe oferecer uma experiência melhor de usuário. Mas claro que também aí por trás, né, a venda de suas informações para as empresas, obviamente iria ocorrer, né? Então após a divulgação desse escândalo aí, ela mudou o termo de privacidade dela, né, informando que não iria mais coletar essas informações, né? Bom, se é ou não, mas imagine que isso não está só restrito à sua Smart TV, né, o seu videogame, né, que tem um dispositivo, o Xbox, por exemplo, tem o Kinect, então ele também ficaria escutando e filmando, não só no momento que você está no jogo, mas enquanto ele está ligado durante todo o tempo, né, então isso é realmente preocupante. Bom, aí, né, os termos de uso e privacidade, né, do que a grande maioria das pessoas vai e marca, né, eu li e concordo com o disposto pelos termos de uso e privacidade, é pegadinha do malandro, né. Então, imagine que o que tem nesses termos é alarmante, é chocante, né? E infelizmente nós sequer lemos, né, na maioria das vezes. Então, por exemplo, né, notícia aí, né, os seus arquivos no Google ou no SkyDrive, né, o OneDrive agora não são tão seus assim, né? Então, o professor da FGV ele comentou sobre esse caso e as palavras dele, né, que chama a atenção. A licença prevê a reprodução, modificação, exibição, distribuição e criação de obras derivadas. Nós interpretamos isso como um absurdo. Muitos desses arquivos foram criados pelo usuário e é inacreditável que essa condição conste dos termos do serviço já. Exatamente, está no termo, no aceite lá, né, na pegadinha do malandro.
que tudo isso pode ser feito, né? Então, na Microsoft, ele diz que ela pode pegar todo o conteúdo, né, o assunto das mensagens, o texto de outros conteúdos da mensagem instantânea, as gravações de áudio e vídeo do que você faz, por exemplo, agora, né, no Skype, enfim, gravações de áudio transmitida de mensagem, tudo isso está sendo monitorado e está no termo de privacidade que é aceito pelo usuário quando ele faz uso dessas tecnologias, né? Dropbox, então ele informa de que tudo que é posto, né, tudo que é feito o upload dos arquivos para o Dropbox é de propriedade da Google, né? Os arquivos e permissões, então ele diz aqui no final uma parte, né, que é curiosa, você nos dá permissão para fazer essas ações e essa permissão se estende a nossas afiliadas e a terceiros de confiança com quem trabalhamos. Confiança deles, né? Ele diz aqui, os nossos serviços também fornecem recursos como miniatura de foto, tá? Organização de e-mail, pronto. Então, classificação facilitada, edição, compartilhamento e pesquisa. Esses e outros recursos podem dizer que os nossos sistemas acessem, armazenem e varram os seus arquivos. E você está dando permissão para eles para poder fazer isso, para ele compartilhar com pessoas e entidades de confiança dele. Então, esse é o termo de privacidade. Tá, e como se proteger? Né? E chegando no final, nós vimos diversos casos aí alarmantes, né, de comprometimento da segurança, inclusive a segurança física, levando a situações bem preocupantes, trágicas, sequestros, homicídios, né, enfim, suicídios, porque nós podemos nos cuidar, mas temos nossos familiares, né, nossos sobrinhos, filhos, enfim. Então, criptografia ainda é a maneira mais indicada. Segundo Edward Snowden, a única forma de se manter privacidade na internet é através de criptografia. Então, assim, eu vou deixar de utilizar um Dropbox da vida? Não vou deixar de utilizar a tecnologia por conta dos grandes problemas que estão ocorrendo. O que eu devo fazer é utilizar isso com segurança, de forma segura, de forma adequada, um comportamento seguro. Lembram? Essa é a ideia, é você ter um comportamento, que é isso que vai ditar se as suas informações estão seguras ou não, né? Então, criptografe suas informações que são sigilosas no momento que você faz o upload para qualquer drive desse, por exemplo. Mantenha seus softwares atualizados, né? Um software que não está atualizado, ele está com diversas vulnerabilidades e isso é crucial para um atacante ter sucesso. Tenha um software antivírus atualizado, tenha um firewall pessoal configurado na sua máquina. Evite redes Wi-Fi públicas, né? Então você tem que ter em mente de que não só você, mas todos que estão com aquele sinal ali podem escutar a sua conversa, captar seus dados. Não use software pirata, porque no momento que você está usando software pirata, você está deixando de atualizar esse software. Se esse software pirata através de um gerador de chave, aquele gerador de chave com certeza, né, nós vimos lá um cavalo de Troia que vai trazer outros malwares, outros softwares para você, além de gerar aquela chave. Então, pirataria, além de crime, né, ela traz grandes consequências para a segurança das suas informações. Bom, vimos que a exposição é excessiva, ainda que você ache que não está se expondo tanto assim, né? Todas as pessoas que foram entrevistadas daquele experimento achavam que não estavam tão expostos assim, né? Bom, então, a exposição excessiva é igual à falta de privacidade, né? E seu comportamento digital, então, é decisivo para isso. Se você tiver um comportamento digital seguro, você vai estar com suas informações e a sua privacidade mantida, né? Então, tenha cautela ao compartilhar as suas informações, cuidado ao usar o seu smartphone. Nós vimos, coloque uma senha de acesso, né, implementando segurança nele. E os softwares não tem como identificar um phishing, por exemplo. Então, se você recebe um e-mail de uma pessoa dizendo para você atualizar os seus dados, passar todos os seus dados bancários, inclusive a senha para ela, não tem software que possa impedir isso daí, né? E um ponto importante é criar senhas fortes para os seus serviços que você tem na internet, né? Não use a mesma senha para vários serviços, né? Então, e se eu lhe disser que essa senha, né, exclamação D08JFA maiúsculo 4F, é uma senha fácil de se gravar, porque esse é um dos problemas de se criar uma senha forte. Como gravar a senha forte, né? Então, se eu lhe disser que essa senha, né, é um exemplo de uma senha considerada forte, mas que você tem condições de gravar essa senha, será que é impossível? Bom,
existem algumas técnicas, né? Esse é só um exemplo. Existem várias técnicas aí, mas um exemplo é você pegar uma frase que é comum a você, né? Então, imagine uma frase que é comum a você desde 2008, jogo futebol às quartas-feiras. Bom, então, aí depois que eu tenho essa frase formada, que ela tem que ser comum a mim para que eu não esqueça a frase, obviamente, eu posso iniciar com um caractere especial, seja uma exclamação, um sustenido, um arroba. Seleciono a primeira letra de cada palavra, então, né, o D, o J, o F, o A e o F, e os seus números, né, então o 08 e o 4, e eu defino, por exemplo, que as vogais vão ser maiúsculas. Então aí eu tenho uma senha forte, porque uma senha considerada forte é uma senha que tem uma determinada quantidade de caracteres, que dentre eles você tem ao menos um caractere especial, ao menos um maiúsculo, um minúsculo e um número. Então, dessa forma, agora já não é mais impossível gravar essa senha forte, né? Então, ficou uma dica. Outras pessoas também preferem utilizar e é uma boa software de gerenciamento de senhas, né? Então, lembre-se que você tem a sua senha forte do usuário anterior, mas o ideal é que você tenha uma senha para cada serviço, porque se essa senha de algum desses serviços for comprometido, como existem vários relatos aí de divulgação de senhas, comprometimento da base dos provedores do serviço, se você usa a mesma senha para tudo, então todas as senhas estão comprometidas, todos os serviços estão comprometidos. Então, o ideal é que você tenha uma senha para cada serviço. Então, você pode ter essa senha base e agora adicionar apenas o nome do serviço, por exemplo, no final de cada um deles. Então, no Facebook da vida, você poderia botar mais um F e um B de Facebook, enfim. E aqui algumas dicas de software, né? Finalizando aí a nossa apresentação para que você consiga implementar segurança nas suas informações. O antivírus, então, o Panda Security ele é free, porque o Panda, porque ele está entre os líderes aí do AV-Test, AV-Comparative, que são institutos independentes que testam aí a eficácia desse software, né, antivírus. Então, o Panda Security é um que está sempre com boa colocação e é free. Né? Um exemplo de um firewall pessoal, um software firewall Komodo Firewall, né? É muito bom. Então ele vai dar algum trabalho no início, aí logo quando você configurar, porque tudo que tentar acesso à internet ou tudo que tentar chegar à sua máquina, ele vai acusar e vai lhe perguntar o que deve ser feito, se deve bloquear ou se deve permitir. Você pode mandar ele memorizar essa sua decisão. Criptografia, como eu falei, é o que garante, né, a privacidade na internet. Então você tem aí o VeraCrypt, o antigo TrueCrypt, né? Muito bom para você criptografar, inclusive o seu disco, né? Se você usa notebook, você pode criptografar o seu disco inteiro, e se esse notebook for perdido, não há comprometimento. Tem o AshScript também, um software muito fácil de se utilizar para a criptografia de arquivos. E software de gerenciamento de senhas, né? Você pode ter o KeePass aí, que inclusive tem versão para dispositivo móvel e desktop, ou o F-Security Key também. Então todos eles são free e você consegue fazer o gerenciamento de todas as suas senhas, ou seja, tendo que gravar apenas uma senha para acesso ao software e todas as suas outras senhas seguras que você não precisaria memorizar estariam dentro do seu software, né? Então essa é uma opção. Bom, prime pela sua privacidade, né? Isso é uma notícia, acho que assim fechando aqui, né, a nossa apresentação. Mark Zuckerberg, né, o criador do Facebook, um dos criadores do Facebook. Então, a notícia aí para você ver a importância de como privar pela sua privacidade, de como ela pode estar exposta. Então, ele bloqueia a webcam e o microfone do notebook dele com a fita, mostrando que ele sabe que o Facebook e o que outros aplicativos podem fazer, né, podem ter acesso. Se você ler o que o aplicativo solicita de acesso quando você vai instalar um aplicativo, por exemplo, no seu smartphone, passe a ler. Se você não ler, você vai ver que independente do aplicativo, ele diz que precisa de acesso a praticamente tudo do seu smartphone. Fotos, geolocalização, contatos, e tudo para que ele precisa acessar a minha câmera, né? Muitas vezes nem é um aplicativo de uso para fotos ou vídeos, mas ele diz que para instalar ele precisa ter acesso àquilo e você autoriza, né? Então, foi pego aí quando ele estava comemorando um determinado número de
de que alcançou o Instagram 500 milhões de usuários. Então, pegou e observe aí no destaque da imagem que a câmera do notebook e o microfone ele cobre com fita, ou seja, prime pela sua privacidade, né? Mantenha seguras suas informações. Bom, pessoal, é isso, né? Ou seja, a segurança da informação ela é tão importante quanto a sua segurança. Nós vimos isso. Eu espero ter contribuído, né? Ter ficado claro aí a ideia de passar a segurança da importância e da necessidade da segurança da informação nas nossas informações para que nós estejamos seguros mesmo com o uso da tecnologia que está aí para facilitar a nossa vida, mas que precisa de um comportamento seguro nosso. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.